O Muratório Podcast está mais uma vez fora dos seus estúdios ou do seu estúdio. Vem aqui no escritório de Reginaldo Roriz, que é vereador, conversar um pouco sobre o assunto que está em voga na cidade, que está provocando aí um certo burburinho ou um burbúrio grande em relação ao processo de cassação do vereador Carlos Delfim, vereador que está afastado, que está recebendo, muitos consideram indevidamente, mas é determinação da Justiça. E esse processo de cassação, após a abertura há mais de 4 meses, porque foi a abertura em agosto, o vereador foi notificado dia 29 de agosto de 2022, se não me falha a memória, e a comissão que apurava, a comissão processante, acabou aí perdendo o prazo, falando no português mais claro possível, e esse processo, então, ontem, dia 8 de fevereiro de 2023, foi arquivado. E eu pergunto, então, Reginaldo, a que você atribui esse arquivamento de processo? Elias, primeiro te cumprimentar pelo trabalho que você vem fazendo na cidade, em todas as pautas, cumprimentar o seu público, o público que nos assiste. E assim, eu atribuo essa situação que ocorreu na representação anterior, que pedia a cassação do vereador Carlos Delfim por quebra de decoro parlamentar, não a uma intenção, nem a uma falta de habilidade, mas infelizmente algo que aconteceu que não existe um regramento definido no nosso município. Eu me debrucei sobre a questão do processo de cassação e ele é muito vago na lei orgânica do município, no regimento interno, nós não temos um dispositivo muito claro. E isso causou, dentro da comissão, uma certa até insegurança, até o ponto que eu pude participar, porque eu não fazia parte da comissão. Mas poderia acompanhar os trabalhos? Eu poderia acompanhar por estar, como vereador, como estou como vereador, eu tinha direito a acompanhar como fiz ao longo do processo. E a gente percebeu ao longo dessa apuração e dos trabalhos da comissão muitas dúvidas. Dúvida se o prazo ia correr em dias corridos, se ele correria em dias úteis, se poderia dispensar a oitiva de uma testemunha ou não. Coisas que não estão claras, não estão definidas. É como se a gente não tivesse as regras do jogo muito bem definidas, como de fato elas não estão nos dois instrumentos que a gente tem. Porque as regras do jogo, para nós, vereadores de Muriaé, elas são basicamente duas. A lei orgânica do município, que é a nossa lei maior do município, ela funciona como a Constituição municipal, do nosso município, e o regimento interno da Câmara. Essa é a regra principal de todo o jogo que acontece na Câmara Municipal. Não só processos de cassação, mas processos de votação, enfim, tudo que acontece na Câmara depende do regimento interno. E o regimento interno não fala sobre procedimentos de cassação com clareza. Em muitas situações. E aí, ao optarem, ao decidirem por algumas coisas, por exemplo, optaram por atribuir ao processo dias úteis ao invés de dias corridos. E houve uma confusão, porque todos os prazos concedidos à defesa foram em prazos corridos, Prazos em dias úteis. Em dias úteis. Sim. Acreditava-se então, aí por ingenuidade talvez, que também eles respeitassem que fosse em dias úteis. Não consideraram a suspensão por 7 dias pela Justiça do processo, embora seja só 7 dias, não consideraram o recesso parlamentar. E aí, a verdade é que esse processo findou, não há como retirá-lo da gaveta, ele foi engavetado. Nem é bom que seja retirado. Nem é bom que seja. Você então protocolou ontem, dia 8... Hoje. Hoje. Perdão, corrigi. Dia 9
Estou aqui para ser corrigido, porque, é claro, não lembrava disso. Hoje, dia 9 de fevereiro de 2022, uma outra representação. Nessa representação, já passei o olho rápido, você elenca uma série de inquéritos que o vereador Carlos Delfim responde, tanto no processo civil como no processo criminal. Você elenca também várias evidências, né, de possíveis falta de decoro. Você acredita que esses elencados aí pode embasar a perda de mandato, ou argumentação para um relatório final de perda de mandato? Eles não só podem, como vão embasar. Nós precisamos, de forma muito clara, Elias, dar à população que nos escuta qual é a motivação dessa representação. Porque existe uma técnica, eu nem diria uma técnica, mas existe uma intenção da defesa em desvirtuar aquilo que nós estamos pedindo na representação. Nós não temos o poder do judiciário. O nosso processo é um processo político. E é bom que isso fique claro, porque às vezes pode haver até uma certa confusão na cabeça do próprio advogado que induz a população a pensar que nós estamos aqui comparando um crime supostamente cometido com o envolvimento de outros vereadores em investigações. Não há nada que se comparar, porque nós estamos tratando de um caso onde se pede a perda do mandato por quebra de decoro parlamentar. E o que é a quebra do decoro parlamentar? É bom que a gente explique isso. É quando o vereador ele age contra a ética e a moral do Poder Legislativo. Ora, se nós temos um vereador eleito que foi condenado em primeira instância a 5 anos e 4 meses por crime de rachadinha, utilizando-se de recursos da Câmara Municipal, que está afastado na esfera civil do mandato e que ainda tem outro afastamento na esfera criminal. Ele tem 2 afastamentos, um na esfera civil e um na esfera criminal. Isso é bom que eu diga, porque pode ser que alguém queira dizer, e eu já ouvi isso inclusive da boca da própria defesa, de que eu, suplente, estou querendo a vaga, estou querendo herdar, como disseram no passado. Não há que se dizer em herança de vaga, primeiro porque a vaga não é do vereador, ela é do partido. Então, assim, muito tranquilamente, essa vaga é do partido, eu estou na vaga do partido. E é importante que a gente esclareça, para além disso, que eu apresentei a representação, estou junto com muitos vereadores que estão ali imbuídos nessa causa, porque é flagrante a quebra do decoro parlamentar. Essa quebra do decoro, permita, muitos eleitores, muitos internautas questionam, mas como que funciona isso? Coincidentemente, os crimes a que ele está sendo investigado, aos quais ele está sendo investigado, coincide de embasar a falta de decoro, porque esses crimes a que ele está sendo investigado aconteceram no âmbito, muitos deles no âmbito do legislativo. Então, por isso, mesmo processo sendo diferentes, um judicial, civil, criminal, outro político, que é o de cassação, essas evidências se interlaçam, né? Por isso você cita na sua sem dúvida nenhuma. Inicial. Quando a gente pega o significado da palavra decoro, a gente remete à ética, à boa condução do trato político na Câmara Municipal. E, evidentemente, você ser condenado por um crime de rachadinha, que é a exigência de valores de salários de servidores que trabalhavam dentro da Câmara Municipal, exigindo essas vantagens, com áudios periciados, como eu incluí na representação,
Áudios periciados pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, onde a Polícia Civil atesta que a exigência de vantagem partiu realmente do vereador Carlos Delfim. Eu acho que não há que se discutir que há uma flagrante quebra de decoro parlamentar, Elias. E, para concluir aquele raciocínio que eu comecei na pergunta anterior, os dois afastamentos que ele tem, que pesam sobre ele, um na esfera civil e um na esfera criminal, inclusive que a doutora Michele, na condenação, na sentença condenatória de primeira instância, manteve, elas são suficientes para que ele fique afastado pelo resto do mandato. Então não há, da minha parte, nenhuma preocupação de que o vereador volte. Sim. Porque ele tem 2 afastamentos. Então, assim, a preocupação é uma só. O que está em jogo aqui é a vergonha na cara da Câmara Municipal. E aí eu quero para falar o português claro. E aí eu quero entrar noutra questão que me vem à mente, porque certamente ele não voltará para a Câmara nesse resto de mandato de como é que fala? Nessa legislatura. Nessa legislatura. O que pega é que, mesmo afastado, ele esteja recebendo. E a única alternativa de deixar de pagar o salário dele, portanto 17 mais 1, ele 18, seria o processo de cassação. Só isso cessaria esse pagamento, não é? Exatamente. Que a população tanto reclama. Essa é a grande questão. E aqui eu quero deixar muito claro, não há, da minha parte e da parte de nenhum dos vereadores, nada de pessoal. Nós estamos tratando do processo como algo público que ele é. Nós estamos tratando de algo que é caro para a sociedade muriaense. É caro no sentido do preço e no sentido do valor ético, do valor moral. Nós estamos pagando 18 vereadores, a contragosto da população de Muriaé, porque eu acho que é incabível pensar que alguém nessa cidade acha justo que 18 vereadores sejam remunerados. Então, esse processo de cassação, esse requerimento, é para que se faça justiça com o dinheiro do contribuinte, para que nós tenhamos uma Câmara Municipal onde nós tenhamos 17 vereadores e os 17 vereadores sejam remunerados pelo trabalho que eles exercem. Tá, eu gostaria de voltar numa resposta que você já começou a entrar, que é da minha próxima pergunta, com relação a você ser aí o interessado direto. Portanto, surge aí burburinhos de que não, o Reginaldo não poderia entrar com essa representação porque ele seria o beneficiário da cadeira, né? Você já deixou claro que você não é o beneficiário da cadeira, o beneficiário é o partido. Mas o que embasa lei orgânica e regimento interno te permite entrar com essa representação? Porque, é claro, a lei orgânica diz que qualquer um pode entrar, inclusive um vereador suplente, é isso? Sem dúvida nenhuma. Nesse ponto, nós temos uma clareza da lei orgânica e do regimento interno da Câmara, que estabelecem que qualquer um do povo pode pedir a cassação, a perda do mandato por quebra de decoro parlamentar. E aí, nesse ponto, é importante que a gente destaque que não existe nenhuma ressalva. Qualquer um do povo, seja ele vereador, seja ele um lavrador, seja ele um professor, seja ele um trabalhador rural, seja qualquer um, sem exceção. Agora, é óbvio que depois de aceita esse processo dentro da Câmara e lida a representação em plenário, nós teremos que passar pela comissão de ética, que vai emitir um parecer pela aceitação ou não, e essa representação será votada em plenário, a exemplo da representação anterior, para um processo que a gente chama de admissibilidade. Nós vamos admitir ou não o início do processo de cassação. Neste momento, Elias, me permita só para concluir, neste momento eu não posso participar. Na última representação, eu votei. Pela admissibilidade. Pela admissibilidade. Não votaria pela cassação?
Eu não votaria pela Mas cassação. pela admissibilidade... Suponhamos que o processo anterior tivesse ido a plenário. Eu estaria impedido de votar, Sim. porque eu sou, teoricamente, um interessado direto. O herdeiro da cadeia. Né? Neste caso, em que eu sou o representante, né? eu represento contra o vereador, quando da votação, quando votarem a admissibilidade do processo, eu não posso votar, ao contrário do que aconteceu no passado. Dessa vez eu não voto na admissibilidade e nem na cassação. Então aí é que a gente cria a proteção nesse processo por ele estar sendo apresentado, né, representado por mim, que sou o vereador constituído. Com relação à cronologia desse protocolo, você protocolou então hoje, a Câmara tem, o presidente da Câmara tem um prazo estabelecido para colocar em votação, ou melhor, ser lido no plenário e encaminhado à Comissão de Ética para que ela assimile, né? Ela aceite, analise. Qual que é o prazo que tem? Eu vou dar a informação de que eu tenho do presidente. Ele já deixou claro para mim que na próxima reunião, na terça-feira, essa representação será lida em plenário. Esse é o momento que o presidente dá ciência aos outros vereadores no plenário da Câmara dessa representação. Sim. E dali em diante ela é encaminhada para a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Aí a Comissão de Ética vai emitir um parecer pela admissibilidade ou não do processo de cassação, e esse parecer vai em votação no plenário. A admissibilidade do processo da representação vai ser votada em plenário depois da análise da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Isso é aquele tempo de 120 dias. Aí qual que é o procedimento? Depois que se vota a admissibilidade e se o processo for admitido, sim, aí, ato contínuo à votação e aprovação, o presidente sorteia os membros da comissão. Processante. Da comissão processante, exatamente. Que não é obrigatoriamente a de ética da Câmara. Não é. Mas também não impede que alguém seja sorteado. Né? Nesse sorteio, quem não pode participar sou eu. Sim. Os outros 16 vereadores estarão, eles sequer podem se excluir disso. Todos têm que participar do sorteio. Então o presidente vai lá, retira 5 nomes, e esses 5 nomes compõem a comissão processante. Entre eles, eles vão decidir quem será o presidente e quem será o relator. E a partir deste momento, começa-se a contar o prazo de cassação, que é um prazo decadencial. O que isso significa? Se passar o prazo, ele fica decadente. Decadente. Né? Cai em decadência. Exatamente. Né? Agora, eu quero dizer uma coisa importante, Elias, que ninguém falou esse tempo todo. E depois que eu tive notícia de que o prazo decaiu, né, que eles tinham extrapolado o prazo, eu sequer me mobilizei e sequer fiz algum movimento para que esse procedimento, esse processo fosse votado no plenário e a gente, de alguma maneira, pudesse cassar através desse procedimento, e eu quero que vocês entendam por quê. Se a gente leva a plenário esse processo de cassação, que foi arquivado, e a gente vota nesse processo de cassação, sem dúvida nenhuma, ele sofreria um mandato de segurança na justiça, questionando a decisão que aconteceu no plenário da Câmara. E aí, nós teríamos uma possibilidade muito grande do juiz deferir uma liminar, anulando os efeitos daquela votação e garantindo o mandato ao vereador Carlos Delfim. E aí, essa liminar, ela poderia perdurar até o final do mandato. Nós temos um exemplo muito claro e dentro desse mesmo assunto. A liminar, o mandado de segurança que garantiu ao vereador Carlos Delfim o pagamento dos seus honorários, mesmo à época estando preso domiciliarmente, ainda não foi julgado no mérito. Sim. Nós estamos próximos de completarmos 1 ano e essa liminar ainda não foi julgada no seu mérito.
o que fatalmente aconteceria se nós votássemos um parecer com o prazo extrapolado. E aí, o pior, nós não poderíamos, enquanto estivesse valendo os efeitos dessa liminar, abrir um novo processo de cassação. Do ponto de vista do vereador, particularmente, seria muito mais vantagem se ele tivesse deixado ir para plenário e nas alegações finais ele tivesse entrado com um mandato de segurança, que talvez ele impediria por algum tempo a reapresentação de uma nova representação, o que não aconteceu. E agora eu vou cuidar como representante para que esses prazos sejam cumpridos e a cassação seja levada a cabo dentro dos prazos legais estabelecidos. Devido processo legal, garantindo inclusive o direito à ampla defesa, ao contraditório, à oitiva do próprio vereador, das testemunhas que ele elencar. Bom, uma última, eu estou achando a sua exposição assim muito elucidativa para aqueles que estão aí nos assistindo. Com certeza vão começar ou entender de uma vez ou começar a entender. Comissão de Ética tem, nesse ano, uma composição diferente da anterior. São 3 membros na Comissão de Ética, a comissão permanente. Foi lido na terça-feira os nomes, eu não lembro agora qual. Eu te falo. Afonso Presidente, Ademar Camerino, Devail e Anderson. O Anderson é suplente. E Afonso Presidente, Ademar e Devail são os titulares junto com Afonso. Então são esses 3 que vão definir se acatam para colocar para admissibilidade do processo, se abre ou não. Você crê que eles atuarão com isenção? Eu tenho plena convicção de que sim. O que me leva a crer nisso, primeiro, o presidente Afonso já votou favorável à admissibilidade do processo anterior. E hoje, durante a coletiva de imprensa, o próprio vereador Devail deixou claro o posicionamento dele de que se houvesse uma nova representação, que ele votaria pela admissibilidade e abriria, através do voto dele, esse novo processo de cassação. Eu, inclusive, tenho o vídeo gravado, né? Então eu tenho absoluta convicção de que esse processo ele vai ser levado à votação no plenário e como nós já tivemos no passado 12 votos, acredito que nós teremos também mais 12 votos. O presidente da Câmara, então, que é também membro da Comissão de Ética, tem todo interesse na moralização da casa, né? Porque isso vai desgastando, a Câmara vai desgastando. Tem umas coisas aí que até eu não entendo por que um vereador apenas, não quero citar aqui nome, mas assume para si uma responsabilidade que poderia ser jogada para o plenário, mas são outras avaliações, são conjecturas e tal. Edinaldo, eu quero agradecer a atenção com o Oratório Podcast e deixar à disposição, me colocar à disposição para quaisquer outras eventuais explicações. Me colocar também à disposição para os membros da Comissão de Ética, caso queiram, né, se dirigir ao público, à população. Me colocar como, desde o início do primeiro processo de abertura, me colocar à disposição do vereador afastado, caso queira dar explicações, né? Eu cheguei lá antes ainda da admissibilidade, consegui falar com ele, deixei claro que, olha, estou aberto para que, se você quiser se manifestar, esteja à vontade. Então, o Oratório Podcast quer ter essa isenção. Então, eu te agradeço mais uma vez a atenção com o Oratório Podcast. Se você me permite, Elias, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse processo importante, que, volto a frisar, é um processo que tenta resgatar um pouco da moralidade da nossa Câmara. E eu preciso dizer-lhes que eu estou há 12 anos na vida pública. 6 desses 12 anos eu atuei como chefe de gabinete na Assembleia de Minas. E os outros 6 anos eu atuo como vereador na Câmara de Muriaé. E o único patrimônio que eu carrego desses 12 anos é a moral
que eu tenho, é a ética, é o nome e o sobrenome que eu carrego, que é de uma família honrada, de pessoas que me ensinaram os melhores costumes e valores que a gente pode ter, não só na vida pública, mas na vida familiar, na vida em sociedade. E o que eu quero é que a sociedade de Muriaé tenha justiça, apenas isso, apenas justiça com o dinheiro do contribuinte que, no meu entendimento, está sendo indevidamente gasto e eu tenho certeza, vai apurar e vai fazer justiça com relação a isso. Com certeza. Nós vamos pedir a nossa produção para finalizar o nosso vídeo, mas antes agradecer a você que já é inscrito no canal Elias Muratori, Muratori Podcast. E você que não é inscrito ainda, se inscreva, toque no sininho, porque muitas outras informações virão pela frente e você é parte interessada, além de poder contribuir para o crescimento do canal e para a informação aí ser pulverizada por toda a sociedade. Muito obrigado e até o próximo vídeo.